Legal, gente. Chegamos aqui para trazer a terceira parte do estudo O que é pecado segundo a Bíblia, segundo o Evangelho, segundo as cartas e segundo o que Jesus Cristo nos ensinou. E a gente chega agora na parte final para trazer esse ensinamento, essa instrução, para que você seja liberto, seja iluminado, abençoado pela palavra de Deus. Dando sequência a esse ensinamento, dando sequência a esse ensino da palavra de Deus, eu trago para vocês agora, então, dando sequência sobre o assunto esse, que é muito profundo, para que a gente seja liberto de algumas coisas, né? Tem igreja aí que chama pecado até comida, bebida e entre outras coisas, né? E a gente precisa ter luz do que é pecado e do que não é. E a gente trouxe um pouco, né? Em 3 partes para você aqui. Eu estava falando assim, quando alguém mantém uma sadia relação com o sagrado, então essa pessoa ela torna-se santa, ela torna-se bonita, né? Pois aprendeu a descansar na graça de Deus. Por outro lado, quando a relação com o sagrado acontece a partir de uma visão de orgulho, de uma perspectiva de orgulho, autossuficiência, hipocrisia, então nada faz adoecer mais do que essa versão religiosa da maldade. Vai daí que Lúcifer tornou-se mal na exata proporção aí de sua anterior virtude, né? Assim, onde superabundou a graça, antiteticamente, né? Onde superabundou a graça, abundou o pecado. No entanto, nós temos afirmado tal princípio apenas na dimensão paulina, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todavia, Pedro coloca os mesmos princípios a partir de uma referência histórica, né? Tornou-se o último estado pior que o primeiro, ou ainda melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da verdade do que, após conhecê-lo, volverem para trás. 2 Pedro 2:20, versículo 20 e 21. O pior diabo é aquele ao qual nós nos acostumamos. Isso mesmo. Isso porque quando alguém não sabe ou não crê que o diabo existe, está menos exposto, né? Está menos exposto à total força do diabo pelo simples fato de sinceramente não crer, né, ou de não admitir a existência dele. Há um grande poder espiritual na verdade, mesmo que aquele que a demonstre seja um ateu, né? Como eu estava falando aqui, que é um grande poder espiritual na verdade, mesmo que aquele que a demonstra seja um ateu. Todavia, quando alguém sabe, né, que o mal existe como um mal real e objetivo, mas a despeito disso vive em cínica indiferença para com tal poder, essa pessoa não se torna apenas vulnerável ao mal, mas torna-se ela mesma parte da própria realidade do mal. E a razão é óbvia, ninguém é mais maligno do que aquele que consegue se tornar indiferente ao poder do mal enquanto admite a sua existência. Né? Gente, falando de gente assim, vive uma espécie de crente descrença, no poder numa hora. É simples inferir que é mais fácil achar gente assim domingo de manhã na igreja, né, que num laboratório de ateus confessos. É mais fácil achar jovens cantando, né, com as mãos levantadas num culto animado do que nas praças. Aqueles que estão vivendo sua alienação de Deus muitas vezes fazem isso em absoluta ignorância. Mas muito do que lotam nossos templos cristãos e nossas reuniões são do tipo de gente que consegue levantar as mãos ao Senhor e depois, mesmo contra a palavra do Senhor, que eles conhecem, são capazes de cometer os atos mais absurdos e impensados, com a maior frieza, sendo o pior de todos a sua incapacidade de se enxergar enquanto julgam o próximo, condenam o próximo.
Eu sei que para muita gente essas afirmações que tenho feito até esse ponto nessa mensagem podem soar excessivamente fortes. No entanto, eu não tenho menos temor de estar equivocado a esse respeito. Eu tenho a própria história bíblica, a história da igreja para confirmar em tais declarações. E além disso, é só olhar em volta para se constatar que é uma grande abundância de testemunhos contemporâneos, fortalecendo o que eu estou dizendo. Desde 1995 que venho andando com Jesus e fazendo todo o possível para o dia a dia não esquecer dessas verdades, a respeito das quais eu acabei de falar, Mas uma coisa tem me ajudado muito nesses anos, é a lembrança de que não tenho de ser para ninguém nada além daquilo que Deus sabe que eu sou. E isso me ajuda a não ter medo de ser gente. Todavia, essa mesma verdade me ajuda a ser aquilo que na graça de Deus eu devo ser na minha progressão gradual da história. Agora, quando eu me sinto tentado a pensar diferente, eu lembro que os felizes, do ponto de vista de Jesus, são os que têm coragem de chorar. Os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, os que querem mais. Esses tais são os misericordiosos, Os que se purificam na graça de Deus. Os que vivem para construir ponte entre os separados pelo ódio. Os que assumem a perseguição como o mais natural resultado da sua relação com Jesus. E quem é Jesus senão aquele que pode viver tão diferentemente dos padrões vigentes, que pagou o preço de uma existência capaz de ser radicalmente relevante? Sim, ele é aquele que mostrava seu brilho pessoal aos poucos na transfiguração, mas que teve vergonha de mostrar sua dor e verdade humanas a todos na cruz. Ou seja, Jesus não teve vergonha de mostrar a sua dor, a verdade humana a todos. Quando houve a transfiguração foi para poucos, mas agora quando houve a crucificação foi para muitos. E ele não teve vergonha. Quando no meio de todas as tentações que nos assolam formos tentados a gente deixar o compromisso com a justiça, caindo no moralismo hipócrita, falso, ou na indiferença assassina, devemos ter em mente que para Jesus a única maneira de viver e encarnar a sua justiça neste mundo é mediante a vivência radical do amor. E todos os outros dogmas estão abaixo do amor. Mais importante do que sacrifícios, cultos, leis, morais, usos e costumes é o amor. Diz Mateus 23, do 1 ao 23. Mais importante que o sábado e a tradição é o amor ao ser humano que está com fome e precisando meter a mão em espiga para se alimentar, conforme o Evangelho de Mateus capítulo 12, do versículo 1 até o 8. Ainda que isso implique aos olhos do homem uma transgressão. O amor ao ser humano tem de estar acima do amor por coisas, diz Mateus 6,26. E é mais decisivo do que o serviço do culto, diz Lucas 10, 30 ao 37. O sacerdote passa e não para o próximo. O levita segue e não se importa. É o samaritano que se agacha para socorrer com amor. E a grande heresia não é amar e não manifestar o amor como vida e graça para com o próximo. Então, a grande heresia é não amar, não manifestar o amor com a vida, não manifestar a graça para com o próximo. O amor é mais importante do que o sacrifício, do que a oferta. Mateus 5, 23 e 24 diz que antes de oferecer uma oferta tem que sair à procura de relações quebradas, para restaurá-las em amor. Sempre que Jesus fala do amor de Deus, ele também fala do amor ao próximo. E ele não esquizofreniza o amor.
não permite que seja possível amar a Deus, mas ser indiferente ao próximo, ou amar o próximo dando a mão de Deus. São perspectivas, são visões interligadas, inseparáveis. Em Marcos 12, do versículo 31 ao 33, ou Mateus 22, do 36 ao 39, Jesus afirma essas duas categorias, e é também com base no amor ao próximo que se estabelece, por fim, o critério ômega do juízo. Mateus 25, 31, 46. Naquele dia não se perguntará quais eram as suas doutrinas, nem como era a sua forma de batismo, nem qual era a sua religião, nem quantos trabalhos cristãos você fez, nem se perguntará pela sua estatística de quantos você converteu para Deus na terra. No dia do juízo, perguntar-se-á se você viu Jesus por aí, com fome, maltratado, com sede, preso, doente, lá no brejo da cruz. E as pessoas vão dizer: Senhor, nós nunca te vimos assim. E Ele vai dizer: sempre que você deixar de atender a um ser humano nesse estado de degradação, de prisão, dominação, de infelicidade, de angústia e de miséria, vocês deixaram de atender a mim. É uma pena que Mateus 25 não seja levado a sério por nós. Não se esqueça, é com base no amor ao próximo que se estabelecerá o critério final, o critério do juízo final. É com base nesse critério de Mateus 25 que se estabelecerá o juízo final. Bom, amados, chegamos ao fim desse estudo que é o pecado. Para você que assistiu o vídeo O que é Pecado parte 1, O que é Pecado parte 2, O que é Pecado parte 3. Se você não assistiu, assista, compartilhe com as pessoas para que sejam libertas, para que sejam livres. E para que a gente cada dia sejamos pessoas melhores, que amem o próximo, que ame a Deus e ame ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus abençoe a todos. Traremos próximos, tem outros ensinamentos, outros estudos que você pode achar em nosso canal Boas Novas TV Juí, que vai ser de grande benefício para a sua fé, para você crescer. Tenha certeza, nós vamos trazer outros assuntos, o que é estar na carne, que é o mundo do ponto de vista de Jesus e dos evangelhos e das cartas. Vamos trazer para você tudo isso esclarecido e, é claro, traremos a palavra de Deus, não só discurso, mas vida, com certeza, a vida na graça, na bênção de Deus. Deus abençoe a todos. Veja nossos vídeos, O que é Pecado parte 1, parte 2, parte 3, para você saber. Eu também não sabia. Mas no momento que a gente começa a buscar e conhecer a palavra, estudar, a gente vai ver. E muita luz tem pra gente. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo também. Deus abençoe. Até a próxima.